Boa tarde novamente, né? Para essa aula, eu tinha separado para a gente fazer só a parte de geometria. Só que, quando eu comecei a planejar, eu achei interessante a gente também relembrar aquela partezinha de trigonometria. A questão de seno, cosseno, tangente, eh, a lei do seno, a lei do cosseno, certo? Só relembrar mesmo. Assim como todos os conteúdos que a gente está revisando, né? A gente está relembrando todo o conteúdo, aí eu achei interessante incluir também essa parte de trigonometria, tá bem? A aula de hoje é bastante conteudista, porque eu vou passar mais conteúdo, falar mais a respeito e menos questões, porque eu não sei se vai dar tempo. Eu separei duas questões para a gente fazer, mas só se der tempo, nesse período de 1 hora, tá bem? Sim, como eu já falei, né, para hoje ficou geometria e trigonometria. Essas outras aulas eu já coloquei lá no YouTube e também já coloquei disponível para vocês dois questionários. Eu estou finalizando o terceiro, mas cada um eu estou colocando só 4 questões, certo? O primeiro questionário, ele fala da interpretação de gráficos e tabelas e de sequências e progressões, certo? Aí o segundo questionário está falando sobre regra de três e porcentagem. São só 4 questões. E por último, agora, o terceiro questionário que vou lançar hoje à tarde, eu estou pertinho de terminar ele, é sobre conjuntos numéricos, vai ter uma questão sobre conjuntos numéricos, certo? E 3 questões de geometria e trigonometria, que no caso da aula de hoje. Tá bem, meninas? Mas assim, são todas questões de Enem, mas para vocês que estão assistindo às aulas, não é tão difícil, certo? Eu disponibilizei um tempo de 60 minutos e vocês também têm 3 tentativas, tá certo? Vamos continuar. Primeiro, né? Relembrando o triângulo retângulo, certo? O triângulo retângulo, boa tarde, Bruna. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus, né? Que é esse aqui, ó. Então, ele tem algumas características, né? Os lados que formam esse ângulo de 90 graus são os catetos, certo? Então, aqui, tanto o A como o B são os catetos. E esse outro lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é o que a gente chama de hipotenusa, certo? E dependendo de qual ângulo a gente esteja considerando, alfa ou beta, os catetos podem ser adjacente ou opostos, certo? Adjacente é quando ele está formando o ângulo, né? Tipo aqui, ó. Se eu considerar o ângulo alfa, B é adjacente a alfa. Se eu considerar o ângulo beta, A é adjacente a beta, certo? E o outro cateto, no caso, é o cateto oposto, certo? Tipo, se eu considerar a alfa, o cateto A é oposto a alfa, e se eu considerar a beta, o cateto B é oposto a beta. São aquelas definiçõezinhas que a gente viu lá no finalzinho do primeiro ano. E aí, só para relembrar a questão do seno, do cosseno e da tangente, certo? Quando a gente quer saber, quando a gente quer saber o seno do ângulo, no caso aqui, todos eles estão considerando o ângulo alfa, certo? Então, para o ângulo alfa, ó, eu tenho que C é a hipotenusa, né? B é o cateto adjacente e A é o cateto oposto. Então, se eu quero saber o seno, né? A gente divide o cateto oposto pela hipotenusa, que nesse caso é A por C. O cosseno é o adjacente pela hipotenusa, que nesse caso o adjacente é B e a hipotenusa é C. E por fim, a tangente, né? Que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Nesse caso, para alfa, o cateto oposto é A e o cateto adjacente é B. Então, fica A sobre B, certo? E
Para finalizar, né, eu só coloquei essa tabelinha, mas eu acho que alguns de vocês já têm ela memorizada, né? Mas ela é super importante vocês aprenderem a fazer ela. Quando eu ia fazer uma prova, não do Enem, porque eu não estava muito adaptada com ela, era um conteúdo que eu não tinha visto bem assim no ensino médio, mas para concurso, quando eu ia fazer uma prova, eu já escrevia ela na prova, para mim não esquecer, cair uma questão e eu acabar perdendo tempo fazendo ela. Aí eu fazia logo. Mas ela é simples da gente fazer, certo? Ó, eu já mostrei para vocês em sala de aula, né? Todos são sobre dois, essa parte de cima do seno e cosseno. Aí vem raiz de um, que é um, raiz de 2 e raiz de 3. Aí embaixo, né? Raiz de 3, raiz de 2 e um, certo? E para gerar esses de baixo, é a divisão do de cima pelo de baixo. Sempre acontece isso, a gente dividir raiz de 2 por raiz de 2 vai dar um. Se eu dividir raiz de 3 sobre 2 para um sobre 2 vai dar raiz de 3, certo? Então, assim, ela é simples a gente aprender a fazer ela, a gente não esquecer ela, certo? Então, eu aconselho a vocês a aprenderem ela para os que não sabem ainda. Até aí, alguma dúvida, pessoal? Eu tenho a impressão, às vezes, que eu estou falando sozinha, mas aí eu sei que vocês estão aí me ouvindo. Eu posso seguir? Nenhuma dúvida, né, Rose? Pronto, vamos seguir. Sim, o próximo que eu acho importante e que é bom que vocês também não se esqueçam é aquelas famosas, né, lei dos senos e lei dos cossenos. Porque assim, aqui e acolá cai uma questão que a gente consegue resolver através da lei dos senos ou pela lei dos cossenos. Então, é bom que vocês relembrem ela, certo? Se puderem fazer algum exemplo relacionado a cada uma delas, é bom para fixar melhor. Eu sei que na época que eu estava dando aula, eu sinto que vocês realmente aprenderam. Então, é só mais relembrar para que na hora do Enem, né, não dê um branco, vocês acabem esquecendo de como é que se faz, certo? Aí, ó, eu trouxe, ops, eu trouxe elas aqui só resumido, certo? Eu coloquei ele completo aqui, porque às vezes caem alguns triângulos inscritos, certo? Quando eu falo inscrito, é porque ele está dentro do círculo. E tem a relação a lei dos senos, ela tem a ver também com o raio do círculo que está escrito no triângulo, certo? Então, olha, a lei dos senos ela é o seguinte, né? A gente aqui mostra os três lados e os três ângulos dele, mas geralmente quando a gente vai aplicar ele, a gente só pega duas informações dessas, né? A gente precisa de um lado, a questão ela relaciona dois lados e dois ângulos, certo? E como aí fica faltando um deles, e quando fica faltando um deles, tem como a gente encontrar, cruzando, né, multiplicando, isolando a incógnita que a gente quer e chegando no resultado, certo? Mas ele é sempre assim, né? É, o lado, aqui nós temos um triângulo de lado A, B e C. O ângulo que está oposto a A é alfa, o que está oposto a B é beta e o que está oposto a C é gama, certo? Então, assim, ó, fica A sobre o seno de alfa, B sobre o seno de beta, certo? E C sobre o seno de gama, certo? E essa relação aqui, sempre que a gente faz essa divisão do lado pelo seno do ângulo oposto, certo? A gente encontra o valor de duas vezes o raio da circunferência inscrita, certo? Então, ó, quando eu pego o A aqui e divido pelo seno de alfa, eu vou encontrar um número que é a mesma coisa, duas vezes o raio desse círculo, certo? Que está escrito no triângulo. A lei do cosseno, a gente compara os mesmos triângulos, né?
Mas aqui no caso ele está mostrando só para um lado. Mas é sempre assim, ó. Quem fica, só voltando, né? A lei dos cossenos, ele relaciona os três lados do triângulo e apenas um ângulo, certo? Então, embora eu queira saber quem é o ângulo ou um desses lados, mas eu tenho que saber posicionar na lei dos cossenos, quando remontando a equação, para não acabar errando, certo? Então, ó, quem é que fica aqui fora antes da igualdade, né? É aquele lado que está oposto ao ângulo que eu tenho ou ao ângulo que eu quero, certo? E se for a incógnita vai ficar aqui, né? Então, ele começa por A, nesse caso, que está oposto a alfa, então fica A ao quadrado. Depois, vem os dois lados, elevado ao quadrado e somado, né? Parecido com Pitágoras, que é B ao quadrado e C ao quadrado. Aí vem menos 2 novamente, B por C, certo? Isso tudo aqui fica multiplicado pelo cosseno do ângulo que a gente tem, no caso, pelo cosseno de alfa. Esse ladozinho que está oposto ao ângulo, a gente só usa ele uma vez, que é aqui antes da igualdade, certo? E com isso aqui, a gente acaba formando uma equação que só possui uma incógnita, certo? Pode ser um desses valores, ou A, B, C, ou o ângulo. E aí tem como a gente encontrar, né? Porque quando a gente tem uma equação e uma incógnita, a gente vai isolando e chega no valor da incógnita, certo? Só lembrando quando forem fazer isso, né? Lembrando mais uma vez que nós fazemos sempre primeiro a multiplicação, né? Que nesse caso fica 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo, certo? Para depois fazer as operações de soma. Então, não esqueçam disso, certo? Se eu for somar b ao quadrado mais c ao quadrado e subtrair menos 2, por exemplo, eu vou estar errando, porque menos 2 está multiplicando, então a gente faz primeiro a multiplicação. Ok, meninas? A gente viu tudo isso aqui ano passado, bem direitinho. Foi bom. Eu posso continuar? Posso seguir, meninas? Alguma dúvida com relação a esse aqui? Alguma dúvida que vocês têm, querem tirar? Não, né? Então posso. Esse aqui eu trouxe só para a gente relembrar a área das principais figuras geométricas, certo? Só para a gente relembrar mesmo. Tem muitas outras, né? Ano passado a gente fez vários cartazinhos mostrando a área de todas as figuras, mas é só para a gente relembrar mesmo, certo? Por padrão, né? Por padrão, é sempre a base vezes a altura, né? E a partir daí, a gente acaba calculando a área de diversas figuras, certo? Então, olha, no caso do quadrado, se eu quero saber a área, vai ser, nesse caso aqui, a área dele, né? O lado dele é A. Então, a área dele, como é base vezes altura, vai ser A vezes A, que se torna A ao quadrado, certo? No caso do retângulo, base vezes altura, então A vezes B. Dos triângulos que a gente conhece, a base e a altura, né? No caso de um triângulo, eu falei isso para vocês, o triângulo ele sempre é a metade de um quadrado, certo? Que possui a base e a altura dele. Ele é sempre o dobro, aliás, a metade de um quadrado, que possui a base e a altura dele. Então, quando a gente tem a base e a altura de um triângulo, a gente faz base vezes altura, certo? É como se estivesse calculando a área do retângulo, né? Só que aí a gente divide por dois, porque na realidade ele é a metade de um retângulo com essas dimensões, certo? Então, se eu conheço a base e a altura de um triângulo, eu multiplico um pelo outro e não me esqueço de dividir por dois, certo? No paralelogramo, eu fiz a demonstração em sala, lembro, mas se eu pegar esse pedacinho aqui, ó,
esse triângulozinho aqui e coloca ele aqui na frente, a gente tem um retângulo com base B e com altura H. Então, a área dele é similar à de um retângulo, que possui a mesma base que ele e a mesma altura. Então, no paralelogramo, a gente só multiplica também a base pela altura. No caso do trapézio, ele possui duas bases paralelas, sendo que geralmente não, né? Uma é maior e outra é menor, certo? Então, o que é que acontece, ó, para a gente calcular isso aqui? Nós somamos essas duas bases, certo? Multiplicamos pela altura e dividimos por 2. Ou como está aqui, né? Ou soma as duas bases, depois de somar, divide por 2, e depois multiplica pela altura, certo? Então, isso aqui eu lembro que eu fiz a demonstração para vocês, mas se eu pegar um novo trapézio desse, certo? Copiar ele para o lado e inverter ele, a gente tem como se fosse um paralelogramo. Só que as bases desse paralelogramo vai ser B maior mais B menor, certo? Então, é como se quando eu faço B mais B, B maiúsculo mais B minúsculo, eu estou determinando a base desse novo paralelogramo, né, que eu estou criando, e multiplicando pela altura, estou calculando a área dele. Só que aí a área dele é o dobro da área desse trapézio. Por isso que a gente tem que dividir por 2, certo? Então, soma-se as duas bases, multiplica pela altura, e não se esquecer, né, de dividir por 2, certo? E por fim, eu separei aqui a do círculo, que a gente sempre confunde, né? Assim, acaba esquecendo. Mas o círculo, ele sempre vai ter o número π agregado, certo? Sempre que eu trabalhar com círculo, eu vou estar trabalhando com π, certo? Seja para calcular com círculo ou regiões redondas, né? Seja o círculo ou a circunferência, ou um cilindro, ou uma esfera, tudo a gente vai estar envolvendo o π, certo? Então, ó, a área do círculo, ela é o raio do círculo ao quadrado, certo? Multiplicado por π. Então, fica no caso π r ao quadrado, certo? E aqui embaixo tem outra formulazinha, que é o valor do perímetro, que é o tamanho da circunferência, né? Se eu pegar esse círculo e estirá-lo, colocá-lo como uma linha, certo? Que vai ser, no caso, só 2πr, certo? Mas a área é só π e o raio ao quadrado, certo? E aqui tem o valor aproximado de π, né? Que geralmente a gente usa 3,14, ok? Só um instantinho, tá, galera? Deixa eu só. Com relação a isso aqui, vocês têm alguma dúvida? Ou se vocês querem lembrar como calcular de uma figura que não está aqui, ou eu posso seguir? Ninguém está com dúvida? Pode seguir, né? Então tá bem. Qualquer coisa, viu, Bruna? Você pode falar também. Que Bruna sempre é mais calada. Sim, aqui está a questão dos poliedros, né? Que a gente começou a ver ano passado, certo? Ia terminar esse ano, né? Acabou que a gente viu só um pouquinho na parte de geometria. Mas aqui, olha, os poliedros, no caso, são aquelas figuras em 3 dimensões, certo? Elas são tridimensionais, né? Elas possuem
altura, elas possuem largura e elas possuem profundidade, certo? Então, são figuras tridimensionais, né? São figuras espaciais que a gente chama, no caso, são figuras geométricas espaciais. E no caso dos poliedros, particular, eles não possuem superfícies arredondadas, certo? Eles não possuem superfície arredondada, eles só possuem linhas e quinas, certo? Então, quando eu tenho a junção de uma face com outra face, ele vai gerar uma linha, né, que a gente chama de aresta, que é a ligação de uma face com outra face. E nas pontas dessas arestas, deixa eu estar pegando esse primeiro aqui. Ó, quando eu junto uma face com outra, nós formamos esse encontro aqui, que nós chamamos de aresta, certo? Que é uma linha reta, certo? E no fim dessa linha, nós temos o que nós chamamos de vértice, que são os encontros de todas as arestas. De todas as arestas, não, né? Os encontros das arestas, certo? Então, eu tenho a face, que é a superfície da minha figura, tenho as arestas, que são as ligações de uma face com outra, certo? E também tem os vértices, que são as pontas, né? São os encontros das arestas, certo? Tipo no tetraedro, eu tenho que três arestas se encontram aqui em cima. Então, esse é um vértice, certo? E existe uma relação, que é a relação de Euler, que é aplicada para qualquer poliedro convexo. Só lembrando, ó, os poliedros convexos, não a definição mesmo, né, mas uma que vocês possam entender, mas os poliedros convexos, eles não possuem regiões para dentro. Qualquer reta que eu traçar aqui, passando por dentro do poliedro, essa reta ela inicia dentro do poliedro, certo? E ela só fica fora quando sai, quando atravessa completamente o poliedro. Então, não tenho regiões vazias indo para dentro, sendo direcionadas para dentro. Eu não coloquei nenhuma figura aqui, mas seriam figuras que têm partes para dentro, a gente pode considerar assim, certo? Então, ó, eu tenho aqui só alguns, que é o tetraedro, né, que ele possui quatro faces triangulares, o hexaedro, que é o cubo, ele possui seis faces quadradas, né? Tem o octaedro, que são oito faces triangulares, tem um dodecaedro, que, se eu não me engano, são 10 faces. É 10 ou é 12? São 12. 12 faces no formato pentagonal, certo? E assim por diante. Nós temos várias figuras que são considerados prismas, certo? Aí, aqui embaixo, ele está mostrando como é que a gente calcula. Aqui são poliedros, né? E aqui embaixo é uma fórmula para a gente calcular tanto a área quanto o volume dos prismas. Eu não coloquei nenhum aqui, acabei me confundindo. Mas os prismas, eles são tipo cubo, certo? As laterais deles são laterais retas formadas por retângulos, certo? Então, todo prisma é assim. As laterais deles são formadas por retângulo e o que varia são o formato das bases. A base de baixo é igual à base de cima, certo? Tipo, se a base for um hexágono, eu tenho aqui embaixo, eu vou ter um hexágono, em cima eu vou ter outro hexágono, e na lateral dele, como o hexágono possui seis lados, eu vou ter seis retângulos, certo? Formando, no caso, a lateral dele. Então, é sempre assim, ó. A gente sempre calcula. Se eu quero saber a área, né? A gente calcula sempre a área lateral e, e calcula também a área da base. E aí a área lateral vai ser, a área total vai ser a área lateral, mais duas vezes a área da base. Porque como as bases são iguais, basta eu calcular uma vez e multiplicar por 2. E depois somar com a área lateral, certo? Só lembrando que quando vocês forem calcular a área de qualquer
de qualquer figura geométrica espacial, é interessante que vocês tentem visualizar aquela figura na forma planificada, que é como se ela se tivesse toda aberta, é como se eu pegasse um cubo e abrisse parte por parte, deixasse num plano, deixasse retinho, né, numa superfície, porque aí vocês visualizam melhor a questão da área, certo? Vocês visualizam todas as partezinhas. E o volume de qualquer prisma, ele depende mais da base, porque assim, os prismas, como eu falei, né, ele pode ter base triangular, ele pode ter base quadrada, ele pode ter base hexagonal, certo? Então, eu tenho sempre que calcular a área da base, de acordo com o formato da base, né? Se for um triângulo, vai ser a área de um triângulo, se for um quadrado, vai ser a área de um quadrado. E depois que eu tiver com a área da base, eu só multiplico pela altura, certo? Então, depende muito de como é que é a base do meu prisma, porque aí eu tenho que saber calcular aquele formato de base, certo? Que pode ser uma das figuras que a gente viu no slide anterior, que são as figuras planas, certo? Então, sempre vai ser a área da base multiplicado pela altura, certo? Alguma dúvida, meninas? É muita coisa, né, para um dia só, para uma hora na realidade. Eu vou seguir, tá bem? Qualquer coisa vocês falam, aí eu volto. Olha, o próximo é o cilindro, certo? Então, no caso do cilindro, né, ele já é um corpo esférico, certo? Ele não é mais um prisma, não é considerado um prisma, nem é considerado um poliedro, certo? Mas os cilindros, eles são retos no geral, né? Mas eles também podem ser inclinados, certo? Que são os cilindros oblíquos. Mas eles possuem uma base que é igual também, olha, observem aí no cilindro da figura, que a base de cima é um círculo e o tamanho dele é o mesmo da base embaixo, certo? Então, ele também possui duas bases iguais, sendo que a lateral dele, quando eu faço a planificação, né, ela forma um retângulo, certo? Um retângulo com a altura do cilindro, um retângulo com a altura do cilindro e cuja largura desse retângulo ele vai ser exatamente o tamanho da circunferência, porque quando eu fecho esse retângulo, ele não é de acordo com o círculo, né, que faz a superfície, tanto a superfície quanto a base, né, do cilindro. Então, a largura dele é 2πr, que é o perímetro do círculo que está formando a base, certo? E aqui a gente tem duas formas também que é bem parecida com as anteriores, só que aí os cálculos são diferentes, né? Olha, a área dele é a área lateral, que é a altura vezes 2πr, certo? Mais duas vezes a área da base. A área da base, como é um círculo, e a gente viu ainda agora que o círculo é πr ao quadrado, né? Então, ficaria duas vezes πr ao quadrado, certo? E aí a gente conseguiria calcular toda a área da superfície do cilindro. Para calcular o volume, ó, basta saber a área da base, que é a área do círculo, que é da forma πr ao quadrado, né? E multiplicar pela altura, certo? Então, se vocês observarem, todas as que a gente está vendo, é só calcular a área da base e multiplicar pela altura, né? Não tem, o que varia mesmo é só o formato da base, porque aí eu vou calcular de acordo com o formato da base, certo? Depois, a gente tem a pirâmide e o cone. A pirâmide, o que interessa mais é a parte do volume. Eu, assim, tem a área da área lateral, mas a lateral é só eu calcular a área de todas as figurinhas que estão formando a lateral, certo? Existem, nesse caso aqui dessa pirâmide, ó, ela possui
a base pentagonal, certo? É um pentágono. Então, eu tenho que calcular a área da base, que é a área de um pentágono, certo? E também calcular as áreas laterais, que são cinco, no caso, cinco triângulos iguais, certo? Então, aqui depois que eu calcular a área desses cinco triângulos, né, multiplico por 5, já vou saber a área lateral, e a área da base vai ser a área do pentágono, e é só somar, né, todas as áreas. E para o cálculo do volume, certo? Ele é bem interessante, ó, porque o volume dele, o volume de um prisma, de uma pirâmide qualquer, sempre vai ser um terço do prisma que possui a mesma base que ela e a mesma altura. Sempre vai ser. Então, olha, basta a gente calcular a área da base, certo? E multiplicar pela altura. Só que aí eu tenho que lembrar de dividir por 3, certo? Se eu fizer o testezinho, tipo, se eu tiver uma pirâmide com aquela base em uma altura e tiver um prisma com aquela mesma base e altura que a pirâmide, a gente pode preencher essa pirâmide com areia, por exemplo, e nós vamos ver que se eu colocar 3 pirâmides dessa dentro do prisma, certo? Que possui a mesma base e altura que ela, vai dar a mesma quantidade, vai dar três piramidezinhas, certo? Então, eu tenho sempre que me lembrar de dividir por 3. Eu calculo igual um prisma, calculo a área da base, multiplico pela altura, mas eu tenho que me lembrar de dividir por 3, certo? No caso do cone, no caso do cone, é do mesmo jeito, ó. A gente vai calcular para saber o volume, né? Para saber o volume. A gente vai calcular a área da base, que é um círculo, certo? Então, multiplico pela altura e também tenho que me lembrar de dividir por 3, certo? Então, sempre vai ser a área da base multiplicado pela altura dividido por 3, certo? Eu acho que agora falta só a esfera. A esfera, assim como o círculo, para calcular tanto a área dela quanto o volume, só depende do raio, que a gente está usando aí a letra R maiúsculo para simbolizar o raio da esfera, certo? Então, olha, as esferas, elas possuem um centro, certo? A distância desse centro a qualquer ponto da superfície dela vai ser o raio dela, certo? E aqui a gente tem a superfície, o raio e o centro, são as propriedades que a gente mais conhece. E com base nesse raio, a gente consegue calcular a área da superfície dela, certo? E também consegue calcular o volume. Olha, como as áreas sempre são ao quadrado, né? Lembra que a área do círculo, a área do círculo normal, né? É πr ao quadrado, né? No caso da circunferência, vai ser 4πr ao quadrado, certo? E na questão do volume, vai ser 4 vezes πr ao cubo, sendo que eu tenho que lembrar de dividir por 3. Não tem como eu demonstrar a fórmula agora, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas, assim, essas fórmulas são padrões, certo? E tendo o raio da esfera, lembrando da fórmula, a gente consegue calcular tanto a área quanto o volume. São fórmulas simples de se aprender, de se lembrar, certo? Olha, se a área é 4πr ao quadrado, o volume vai ser 4πr ao cubo, e eu tenho que lembrar de dividir por 3, certo?
Mas, assim, a gente pode desenvolver métodos para lembrar dessa forma, né? Embora que eu não decore ela, que eu não aprenda ela, mas eu posso me lembrar dela facilmente. Se eu conseguir memorizar, por exemplo, a área, o volume fica fácil, porque a fórmula é bem parecida, certo? Só que a área geralmente é ao quadrado, né? E o volume, as unidades são todas cúbicas, certo? E eu acho que foi só isso. Foi. É, consegui passar por tudo. Assim, tudo que eu queria que vocês lembrassem. E algumas coisas, como por exemplo, essa questão do cilindro, a gente ia ver esse ano, a gente não viu. Da, do cone também, certo? E da esfera também. Tá tudo no livro de vocês lá do terceiro ano, mas a gente não viu, certo? Mas são coisas simples que vocês sabendo as fórmulas, qualquer exercício, qualquer questão, vocês conseguem resolver, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Eu, eu separei, podem falar, tá certo? Eu separei duas questões que eu achei que não ia dar tempo, mas nós temos ainda 10 minutos. Então dá tempo a gente responder elas. Eu nem lembro. Coloquei não. Rose, você que estava na última aula, certo? Naquela questão que a gente ficou em dúvida, a última questão que a gente não conseguiu resolver, tinha um texto que estava agregado nela. E eu achei que tinha colocado aqui, mas não coloquei, acabei esquecendo de colocar aqui. E no texto falava que por, por carrada de cana-de-açúcar, o corta-cana, ele ganhava R$ 2,50. E aí tinha como a gente terminar a conta, né? Quantos dias ele tinha que trabalhar para pagar a cana que ele corta em um dia. Sim, mas vamos voltar para cá, né? Olha, a questão ela fala o seguinte: ela é ela é simples mesmo e é mais de interpretação, certo? Um terreno com o formato mostrado na figura foi herdado por quatro irmãos e deverá ser dividido em quatro lotes de mesma área. Um dos irmãos, ele fez algumas propostas de divisão para que fossem analisados pelos demais herdeiros. Dos esquemas abaixo, onde lados de mesma medida têm símbolos iguais, o único em que os quatro lotes não possuem necessariamente a mesma área é, certo? Então, no caso, ó, tem o terreno, que é esse aqui, formado por A. Aliás, o terreno é esse aqui, né? Ali são as ruas. O terreno é nesse formato, no formato de um paralelogramo, certo? E aí, o irmão ele dividiu em alguns formatos, né? Sendo que um desses, as áreas do terreno não é igual. Apenas um desses, certo? Olhando assim para essas figuras, em quais delas vocês acham que a área do terreno não é igual? Dos quatro terrenos não são iguais? Eu vou debater de um em uma, tá certo? Mas em quais delas vocês marcariam de cara? C e Bruna. Marcaria C também, Bruna? Vamos ver, né? Vamos olhar cada uma.
Aqui, ó, as bases os lados, no caso, na letra A, né? Ele está dividindo em quatro pequenos paralelogramas, certo? Eles possuem os mesmos lados, vocês concordam? Então, se eles possuem os mesmos lados, então eles possuem a mesma área, né? São todos semelhantes. No B, ó, a gente pode considerar assim, ó, eu vou voltar aqui para pegar a canetinha. Isso aqui não é igual a esse, né? E se eu considerar, ó, a altura desses dois triângulos na parte de cima, tá certo? A mesma coisa funciona para a parte de baixo. Então, esses dois triângulos, tanto esse aqui como esse outro, eles possuem bases iguais. Se eles possuem bases iguais e mesma altura, então eles também possuem mesma área, certo? Então, a mesma coisa se aplica se eu pegar outros dois, como por exemplo, esse aqui e esse, certo? Eles vão possuir mesma base e mesma altura também, certo? Então, todos eles têm áreas iguais. O mesmo se aplica, Rose e Bruna, nesse do item C, ó. Esses dois triângulos aqui, ó, esse e esse, eles possuem bases iguais, e se eu for olhar a altura deles, é a mesma altura, que é essa aqui, ó. A altura é esse tamanhozinho aqui que eu desenhei, certo? Então, eles possuem bases iguais e altura igual também. Então, eles possuem a mesma área. A mesma coisa acontece com esses outros dois, certo? Então, no item C, todos eles possuem a mesma área. No item D, se eu for olhar, ó, as dimensões também desses quatro pedacinhos aqui, desses quatro paralelogramas, também são as mesmas, ó. É dois tracinhos e um tracinho. Tá vendo? Então, se as dimensões são as mesmas, a área também é a mesma. Então, nesse caso, a correta, no caso, né, que é aquela onde a área não estão necessariamente iguais, é a do item R. Porque a gente não conhece quem é esse tamanho aqui, ó. Ele não fala quem são esses tamanhos. Então, não tem como a gente saber, certo? Qual é, se eles são proporcionais ou não aos outros, né? Então, nesse caso aqui, a correta é o item E, certo? Vocês entenderam a questão? Qualquer dúvida, vocês podem falar, viu? Vamos para outra. Essa aqui é bem legalzinha. Eu não sei se dá para fazer de cabeça, mas eu acho que dá para a gente fazer bem rapidinho, ó. Deixa eu dar o zoom para a gente ler a questão. Uma empresa, ela produz tampas circulares de alumínio para tanques cilíndricos a partir de chapas quadradas de 2 metros de lado, conforme a figura. Aí tem para uma tampa grande, a empresa produz 4 tampas médias e 16 tampas pequenas, certo? Então, olha, eu tenho a chapa e ela produz, na mesma chapa, né? Ela produz uma tampa grande, pode produzir, 4 tampas médias e 16 tampas pequenas, certo? Aí, as sobras de material da produção diária das tampas grandes, médias e pequenas dessa empresa são doadas, respectivamente, às entidades. As tampas grandes as sobras, né? Vão para a entidade 1, das médias vão para a entidade 2 e para as pequenas vão para a entidade 3, para efetuarem reciclagem do material. A partir dessas informações, pode-se concluir que. Aí o que ele quer saber, ó? O quanto as entidades levam de material.
certo? Tipo, a entidade 1 recebe metade do material do que a entidade 3. Então, o que a gente pode fazer aqui é calcular a quantidade de material, certo? Lembrando que ele quer saber das sobras, né? Aquele que deixa mais sobras. Vamos calcular essas areazinhas? Lembrando que a área de um círculo, né, é πr ao quadrado, certo? Então, ó, a tampa grande, ó, se ele está em um quadrado 2 por 2, o raio desse círculo grande, que é isso aqui, né, vai ser a metade de 2, né? Que no caso é 1. Não é isso? Então, 1 vezes 1 é 1, certo? Π vezes 1 dá π, né? Então, a área aqui, não a área que sobra, certo? Mas a área do círculo é 1. 1 não, né? Π. Π metros quadrados. Eu não vou colocar, por conta do espaçozinho. Vamos ver desse segundo, ó. Ele quer saber, no caso, eu tenho que saber o raio de cada um. Certo? Então, ó, se o tamanho todo é 2, a metade é 1, a metade da metade vai ser meio, né? Então, a área de cada círculozinho, deixa eu fazer aqui embaixo. A área de cada círculozinho vai ser π, o raio, que é meio, ao quadrado. Certo? Que no caso vai ser π, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Não é isso? Então, ó, a área toda cinza vai ser quanto? Eu não posso 4 quadradinhos desse, né? 4 círculozinhos desse. Vai ser 4 vezes π sobre 4. 4 vezes π sobre 4, no que a gente elimina o 4, né? Só fica π. Certo? Então, por enquanto, a área da 1, as sobras da entidade 1 são iguais às sobras da entidade 2, né? Porque eles estão gastando o mesmo material para produzir as tampas. Vamos só confirmar a última, se vai ser igual também, ó. A área vai ser π e o raio ao quadrado, né? Sim, todo é 2, né? A metade é 1. A metade da metade é meio. Então, a metade de meio é 1/4, né? Então, vai ficar 1/4 ao quadrado. Que fica como, né? Π, 1 ao quadrado é 1, e 4 ao quadrado é 16. Que vai acabar dando a mesma coisa, ó. Eu não possuo 16 círculozinhos, né? Então, vai ser 16 vezes π sobre 16. Que nesse caso, né, elimina 16, fica somente π. Certo? Nesse caso aqui, eles usam o mesmo material, a mesma quantidade de material, para produzir tampa grande, tampa média e tampa pequena. Consequentemente, os restos são também na mesma quantidade. Não é isso, meninas? Então, olha, a gente vai marcar aqui a alternativa E, certo? Onde ele fala que as 3 entidades recebem iguais quantidades de material. Ok? Ok, Rosi. E Bruna, compreendeu, Bruna? A gente usou só a formulazinha da área do círculo, né? Para calcular, né? Fazer todos os cálculos. E vocês viram que foi rapidinho, né? Não teve, assim, muita complicação de conta, não. Pronto, meninas.
A nossa aula de hoje foi isso, certo? Foi a nossa última aula dessa etapa. Deixa eu só finalizar aqui a gravação.